Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem e, como vocês podem ver, já estamos de volta da nossa viagem. Ficamos 9 dias, não ficamos mais porque os meninos já estavam ansiosos para vir para casa e também queremos conhecer algumas outras partes de algumas montanhas que ainda não fomos. E se não for agora, só nas próximas férias do Léo. Ah, tudo bem, tem os finais de semana ainda, mas nem todos nós podemos sair, porque às vezes ele trabalha no sábado. Enfim, chegamos, era 1 hora da manhã. Foi o dia em que o Léo mais dirigiu. Ele dirigiu por mais de 12 horas, umas 15 horas dirigindo, porque nós simplesmente lá embaixo, né, que a gente diz aqui que é embaixo, porque é no sul, nós atravessamos um mar, que a Itália tem vários mares, mas nós passamos de um lado do mar onde nós estávamos e fomos para o outro. Então nós atravessamos ali e depois subimos costeando todo o mar do outro lado, porque nós queríamos conhecer um pouquinho, né? Não deu para conhecer absolutamente nada de Abruzzo e de Merche, que são as regiões costeiras daquela parte da Itália. Enfim, o Léo dirigiu absurdamente bastante, praticamente o dia inteiro na estrada. Tivemos uma impressão assim das duas regiões, paramos em L'Aquila. É, né, amor? Sim. L'Aquila. Paramos em L'Aquila, mas acabamos que não fomos conhecer o centro histórico da cidade porque eles estão reestruturando tudo. Não faz muito tempo que teve um terremoto. Então, eles estão simplesmente não existe o centro da cidade porque está tudo fechado para reforma. Eles estão reconstruindo aquela parte que sofreu com o abalo. E aí, os meninos já cansados, já entediados, comemos no carro porque o Léo comprou um lanche para nós comer, nem fomos procurar restaurante. E decidimos seguir viagem. Iríamos parar, ficar mais uns 2 dias por ali, mas como nós não tínhamos nos programado que lugar ir, decidimos vir porque eles já estavam agoniados, principalmente o Pietro. E claro, iremos voltar, conhecemos ali a parte onde a gente passa pela estrada e é muito bonito. É lindíssimo, como qualquer lugar da Itália que você for, são belezas únicas, diferentes e surpreendentes. Não gravei, acho que eu tenho um pequeno take que eu vou postar no Instagram da montanha, que é referência de Abruzzo, que é o grande sasso, né? A pedra grande, digamos assim. Que a gente subiu um pouco. Estávamos a 1.600 metros de altitude, mas não dá para perceber isso porque é uma montanha diferente da que nós temos aqui. Aquela lá você sobe e não percebe, não é que nem aqui, a inclinação delas é diferente. É bastante vegetação de campo, pastagem, e é lindo, é muito bonito. O take que eu gravei ali, que eu vou publicar lá no Instagram, não mostra nem um terço de como é que é realmente a beleza a olho nu em estar lá. Quando nós voltarmos para lá, eu gravo alguma coisa. Não gravei tanta coisa na nossa viagem, porque estávamos nos hospedando na casa de outras pessoas, então a gente quis mais aproveitar o momento. Como era a nossa primeira vez no sul, nós quisemos conhecer os lugares lá. Enfim, é tudo muito cheio, principalmente a Costa Amalfitana, mas vale muito a pena conhecer. Eu vou gravar um vídeo específico falando do que eu achei, qual foi a impressão, se eu recomendo, quais são os lugares que nós fomos, se vale a pena conhecer, onde nós comemos, o que nós comemos, o que é a comida típica de cada região que nós fomos, porque em uma semana não dá para conhecer muita coisa. Nós conhecemos alguns pontos, né, daquela região ali. Voltaremos mais para frente, mas estamos de volta em casa. Temos o resto da semana ainda para fazer mais alguma coisa. E agora eu tenho que desmanchar as malas. São tantas malas, mas estão praticamente vazias, porque a sacola de roupa suja é aquela ali. Eu não lavei roupa, porque fomos usando. E claro, né, que se nós fosse para Abruzzo, que nós iríamos ficar no Airbnb, todos têm máquina de lavar roupa. E eu iria lavar o que precisasse, porque até então nós não estávamos precisando. E tem as lavanderias, né, que você vai lá e lava e seca a roupa.
Mas vou desmanchar agora, vou separar. As roupas hoje eu nem vou mexer. Eu vou começar lavando toalhas de banho, que foram as que nós levamos e as que estavam em casa. E amanhã eu vou lavar as roupas, porque aqui já é de tarde e o sol tá muito quente para secar a roupa. Não dá. É isso. Então agora é guardar tudo. O que nós trouxemos de diferente de lá? Não muita coisa, porque como nós voltamos na segunda-feira, não deu tempo de nós subir a montanha para comprar a parte de frios típico da região. Então acabou que nós não fomos na montanha buscar salame, queijo, essas coisas típicas que a Gilda, que é a irmã da Maria, que viveu a vida toda ali naquela região, sabe de quem comprar. Mas não voltamos de mão vazia, né? Trouxemos óleo de oliva. Isso aqui custou 50 euros. Sim, o óleo de oliva aqui de qualidade custa caro. Então esse aqui é típico da região, de qualidade, né? Porque, claro que a gente tem azeite de oliva no mercado que tem qualidade, mas pode ser que seja misturado. E esse aqui é puro, então nós trouxemos 5 litros de azeite, porque a dona Gilda conhece o pessoal, então sabia para quem ligar para pedir, aí eles levaram lá para nós. E desse mesmo senhor, né, amor? Sim. Ele trouxe salame. Acho que eu coloquei no geladeira. Mas tem que conservar na geladeira, é isso? Eu coloquei porque ele tava meio fresquinho. Um salame e um... O Léo não vai aparecer sopressa. porque ele tá só de bermuda. É um salame tradicional de lá e uma sopressa? Como é que é em português? O que é? Isso, sopressa. É de porco também? Sim, sopressa feita geralmente com capocola aqui. Com o pescoço do porco, digamos. Tá, então é essa aqui. Como vocês viram, nós não abrimos. Quando eu abrir, eu falo se é bom ou não. Em relação às comidas que comemos, são muito boas. Aonde nós estávamos, que é onde tem a casa da irmã da Maria, o prato típico da região, eles são famosos na Itália pela mozzarella. Mas não é essa mozzarella que vocês têm costume, né, que tem aí no Brasil, que nós temos o costume de comer. Não, isso não é mussarela aqui. Mussarela é um queijo totalmente diferente. Aquelas mussarela de búfala que normalmente a gente compra, que vem dentro de um potinho com água aí no Brasil, tem nos mercados, que não é muito barato. Então, aqui tem muito, não é caro, o preço é acessível. Ela é fresca, né? E ela é feita todos os dias. Então, você vai comprar lá nos lugares que eles vendem, fresca. Eles fazem de manhã e quando é o final do dia não tem mais nada. De tanto que vende. É um sabor, assim, não sei explicar. Só comendo para saber. Quem gosta de queijo e quando vier para a Itália, coma. Se for para o sul, super indico comerem a mussarela. A cidade típica, que é onde é dali que saem as melhores mussarela, se chama Éboli. Então, Éboli, Battipaglia. É ali pertinho de Nápoles. É tudo perto, que fica tudo na mesma região da Campânia. Então, se vocês tiverem oportunidade de vir e quiserem saber como é que é a verdadeira mussarela, vão até Éboli e experimentem. Só pedir, eu quero provar a mussarela. Vocês vão comer mussarela fresca, que é um sabor incrível. O que mais que nós comemos de típico, além da mussarela? Amor. Time de rapa, né? Time de rapa. Tem até Aí... os pães, né? Quem não viu os vídeos, os reels que eu gravei lá pro Instagram, porque para cá pro canal eu gravei só realmente ali de Paestum, onde tem os templos dedicados aos deuses, foi o único vídeo que eu fiz pro canal, porque os outros lugares que nós fomos estava muito cheio, é muita gente. A Costa Amalfitana vocês não tem nem noção, né? Só quem veio realmente para cá e foi para aquela região sabe como é que é lotado.
Eu nem cheguei a conhecer a Amalfi, porque nós não achamos lugar para estacionar, porque nós fizemos toda a costeira amalfitana de carro. É lindo, vale super a pena fazer. Aí conseguimos parar em Positano, porque tem estacionamento, é claro que é tudo pago, mas foi o único lugar que nós conseguimos vaga para estacionar. Almoçamos. Almoçamos em Positano, vale muito a pena. O restaurante que nós fomos, maravilhoso, a comida fresca. Eu comi uma salada deliciosa, os piá comeram uma baita de uma bisteca, que aqui a bisteca, que aí no Brasil a bisteca que nós chamamos é de porco. Aqui não, aqui a bisteca é bovina. Muito boa. E o Léo comeu uma pasta com frutos do mar, é claro. Mas eu vou gravar um vídeo específico falando a respeito de todos os lugares que nós fomos. Então, comemos pratos típicos. Eu vou deixar no vídeo que eu gravar específico, eu vou deixar os nomes dos lugares que nós fomos para servir de indicação, se quem vai vir para a Itália ou no futuro está se programando para saber aonde comer e o que comer, porque como nós moramos aqui, então a gente sabe pedir aonde comer comida típica de verdade, naquele lugar assim mais simples, menos turístico, que aí você vai comer a comida que os locais comem. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo, né, André? Agora a gente pode tirar todas as coisas da mala? Vamos tirar o que tem nas malas, né? Porque a maioria tá ali na sacola para mãe lavar. Sim. E claro que todos os lugares que nós fomos eu trouxe uma lembrancinha, né? Nós iríamos também a Pompeia. Não fomos por quê? O dia que nós estávamos indo para Pompeia choveu absurdamente, que foi o dia que nós mudamos a rota e fomos parar em Alberobello. E aí deixamos para ir no domingo para Pompeia, mas aí acabamos que não fomos porque o Léo estava cansado. E domingo é muito cheio também, não daria para ver nada praticamente. E na segunda, quando voltamos, iríamos parar, mas acabamos mudando de ideia também, porque é cansativo. É calor, né? O sol é quente, por isso que a maioria dos vídeos, maioria não, né? Todos os vídeos e fotos que nós fizemos, todos nós estávamos de boné, porque o sol é quente, é fresco, não é aquele calor que nem aqui do norte, aquele calor que você sua de escorrer. Lá não é isso. Lá é quente, tem vento o tempo todo, porque afinal de contas são perto do mar. Mas o sol é muito quente. Aquele sol que, ó, eu tô bronzeada, mas não foi que fomos na praia um dia só. E então tem que usar boné para se proteger do sol. Mas vale super a pena. Foi curta a nossa viagem, a gente precisava ficar mais tempo, mas não dá, né? Nem tudo que a gente quer pode fazer.
like you're a fallen angel. And wherever you have been now, baby, I don't wanna know, don't wanna fight, just wanna stay in this paradise. If only for a minute longer. So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. This is paradise. Cause it feels like we've been falling lately. And wherever we are heading, baby, don't wanna know, don't wanna lie, just wanna stay in this paradise. If only for a minute longer. Just wanna stay in this paradise. Come on, baby. So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like on and on till we go crazy until the dawn. And it feels like I'm on fire. On and on till we go crazy until the dawn. And it feels like I'm on fire now. Feels like I'm on fire now. Is this paradise? Is this paradise? So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. Feels like paradise.
sober. We'll leave it all unsaid, 'cause this way will never be over. You leave alone and just like that you're back to being sober. You feel it too, right? So until next time. Oh na na na, oh na na na, oh yeah. Oh, you know we were meant for this magic. We're living in the moment, feeling ecstatic. And if the night gets cold, let's turn up the heat, yeah. With every beat we feel, the night could be surreal. Could be surreal. When the beat drops down low, let it pull you in real close. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? And when the lights get low, let the shadows steal the show. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. If we lose our way and shine through the shadows, I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. If we lose our way and shine through the shadows, baby, I'll shine through the shadows. Darling, nothing can come in between us, 'cause your breath's the rhythm pulling me deeper. You know I'm caught in gravity, falling, I can't believe this night just belongs to me and you. Can you feel me? And when the lights get low, let the shadows steal the show. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. It's real, babe. If we lose our way and shine through the shadows, I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. If we lose our way and shine through the shadows, I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. No back no more. If we lose our way and shine through the shadows, I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. It's real, babe. If we lose our way and shine through the shadows. Bom, vocês acompanharam um pouquinho da rotina de hoje, nosso almoço. Hoje eu não cozinhei, nós fomos no mercado de manhã e acabamos comprando as coisas que iríamos almoçar lá mesmo. Muitas vezes compensa bastante você pegar já pronto do que fazer em casa, porque economiza. Aqui em casa o fogão é elétrico, né? Então, o forno, no caso, para assar carne, essas coisas, então às vezes economiza bem mais comprando já pronto. Limpei toda a casa, como vocês puderam acompanhar. Tomamos café gelado, aqueles que vocês viram eu colocando nos copos, café. O Léo fez ontem, e aí nós congelamos, e agora que é muito calor, então a gente, em vez de tomar um café quentinho, nós tomamos café gelado. Você raspa ele ali, né, como se fosse uma raspinha, né, de café, e aí ele vai derretendo, você vai tomando ou vai comendo um gelinho, fica bem gostoso. E tá tudo organizado, tudo limpo, porque a casa estava bem suja, que agora nós ficamos com a casa mais aberta, então tem vento, traz poeira para dentro de casa, e já fazia mais de uma semana, né, que eu tinha limpado. Guardamos todas as malas, tá tudo limpinho, tudo no seu devido lugar. Só a lavanderia que ainda tá um caos. A máquina acabou de lavar as roupas escuras, agora eu vou lá estender, mas nem vou colocar lá fora porque o sol tá muito quente, e aí queima as roupas. Vou colocar tudo na lavanderia. As brancas que vocês viram eu estendendo, já recolhi todas, tá em cima da cama do André para dobrar aquelas que não precisa passar e separar as que tem que passar para eu passar amanhã. Então foi isso, um pouco da rotina de limpeza e organização depois que chegamos em casa. Eu ainda não decidi onde que eu vou colocar as lembrancinhas que nós trouxemos da
da nossa viagem, mas o Léo me deu uma ideia. E aí, nos próximos vídeos, não vou garantir que é no próximo, mas nos próximos vocês vão ver onde eu vou colocar. Agora vamos tomar banho, fazer um lanche, que aqui já são 15 para as 7 da tarde, né? Porque para anoitecer é só lá 10 horas da noite, digamos assim. E vamos descansar, porque o calor, eu fico muito cansada, eu sinto muita dores nos pés, nas pernas, por causa do calor. Agora já fechei toda a casa e liguei o ar-condicionado, né? Porque o vento tá bem pouquinho e continua muito quente. O André tá meio resfriadinho hoje, amanheceu espirrando um monte, né, meu amor? Mamãe, foi sem sangue? Não, onde bateu? Então, volto no próximo vídeo com mais atualizações depois da nossa viagem. Tem muita coisa ainda para fazer, mas aí eu vou gravando o que der para compartilhar com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!